Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Crucificado por Nós. Existem vários textos aqui que podem ser utilizados como base para o nosso estudo. Entretanto, vou selecionar entre todos eles dois. O primeiro deles, João capítulo 10, versos 17 e 18, que diz: Por isso é que o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. E ainda, Gálatas capítulo 2, verso 20, que vai dizer: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A questão do nosso estudo de hoje é tentarmos compreender que, diante do amor demonstrado por Cristo Jesus por nós, principalmente com o foco na cruz do Calvário, nós teríamos a oportunidade de responder à altura desse mesmo amor. E a grande questão é fazer com que nós paremos para poder pensar um pouco no tipo de resposta que temos dado a Deus. Essa vai ser a temática que iremos analisar. E daqui a pouquinho eu volto para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. O Senhor Deus derramou o seu amor sobre a humanidade de uma forma extraordinária depois que o pecado aqui chegou. Ele poderia ter tomado a decisão de destruir a humanidade, resetá-la, começar tudo de novo. Entretanto, o que ele fez foi algo que chocou o universo. Ele decidiu ele mesmo pagar o preço exigido pelo pecado. A gente vai conversar mais sobre isso no decorrer do trimestre. Entretanto, esse seu gesto de amor, que pode ser evidenciado na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus, sendo Deus, assumiu a forma de servo, indo até a morte de cruz, nós somos chamados a olhar para esse amor e tomar uma postura diante dele. Como reagiremos diante de tamanho amor, de tamanha grandeza na entrega de Cristo Jesus? Como podemos, de alguma forma, olhar para esse amor e reagir? O que pode ser feito por cada um de nós? Algumas pessoas tentam reagir através das obras, e então começam a trabalhar um tipo de evangelho onde eu preciso fazer para, de alguma forma, ser aceito por Deus. Eu preciso produzir obras dignas para que eu possa alcançar a salvação. A obra que tinha que ser efetuada para a nossa salvação, ela foi feita por Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, ele assumiu a culpa pelos nossos pecados e morreu em nosso lugar. Aquilo que são as obras que Deus espera de nós é uma resposta pura e simples diante da grande oferta oferecida pelo céu a nós em Cristo Jesus. A obra que ele espera de nós é uma resposta de amor, dizendo: eu aceito esse amor. E isso, na verdade, não é chamado de obra, isso é chamado de fé, porque pela graça nós somos salvos. E respondemos pela fé mediante ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olhamos para o que Cristo fez na cruz e entendemos: isso foi por mim. E então, quando aceitamos esse sacrifício pela fé, nós somos completamente salvos por Deus. Esse amor de Cristo, ele é incomensurável. Eu acho interessante aqui uma citação que vai aparecer no nosso guia de estudos, do próprio autor, que vai mencionar: na manifestação suprema do amor de Deus, na cruz, nós vemos que Deus se entregou por nós de livre e espontânea vontade. Ele deu a sua vida espontaneamente. Ninguém a tirou dele. Cristo ofereceu voluntariamente, seguindo o plano da redenção estabelecido no céu antes mesmo da criação do mundo. Até porque, como já mencionei anteriormente na lição dessa semana, Deus não pode ser apanhado de surpresa. E tem algumas pessoas que dizem: mas se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que ele deixou que a humanidade fosse criada sabendo que a humanidade ia se rebelar contra ele? Por que ele permitiu que isso acontecesse? Não era mais fácil simplesmente não ter criado a humanidade? E aí eu menciono de novo a postura de C.S. Lewis em relação a isso. Ele vai mencionar que Deus, conhecendo o futuro, não apenas
aquele no qual a humanidade pecaria, mas conhecendo o futuro, o final do pecado, a destruição final da maldade e a forma como isso aconteceria, ele percebeu que valeria a pena, que pelo resgate da humanidade valeria a pena o preço a ser pago. Então o preço foi calculado pela divindade antes mesmo de Cristo Jesus se dar por nós. E em amor, o próprio Deus não apenas criou a humanidade sabendo que ela se rebelaria, mas esteve disposto a pagar esse preço. Isso é confirmado por Ellen White no livro Desejo às Nações, na página 11, quando ela diz assim: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo foi tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, esse amor generoso de Deus, ele se torna ainda muito mais evidente quando olhamos para o fato de que, antes da criação da humanidade, Deus já sabia que o pecado surgiria. Mas ainda assim ele resolveu seguir adiante, porque ele percebeu que resgatar a humanidade valeria a pena o preço que ele mesmo teria que pagar. Não apenas um preço por criar a humanidade, mas o preço para resgatar a humanidade que seria ainda maior do que o preço exigido na criação dela. Que resposta daremos diante desse amor? Se você hoje está pensando se vai estabelecer ou não um compromisso com Deus, estamos logo no começo do ano. Essa é uma época excelente para que você possa olhar para Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero fazer parte da Tua família, quero fazer parte daqueles que servem ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e tenha certeza de que Ele efetuará coisas extraordinárias através de você. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque na Bíblia descobrimos o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos nesse amor. Ajuda-nos a olhar para a cruz e a perceber o amor que foi derramado em Cristo Jesus sobre a humanidade. Ajuda-nos a responder à altura desse amor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?